Estou com saudades. É engraçado, né? Porque a gente já fez alguns desafios. E quando a gente termina o desafio é sempre estranho. É muito estranho, porque a gente termina o desafio e no outro dia, depois de a gente acordar 21 dias, acordar não, depois de a gente entrar ao vivo, 21 dias, 5 e 6 da manhã, a gente levantar e não entrar ao vivo é muito estranho. Teve um dia que eu estava no aeroporto, né, quando eu tinha terminado a live, aí eu falei, não, mas eu preciso entrar ao vivo, e eu entrei rapidinho só para ver o que acontecia. E aí eu fui surpreendido, porque um monte de primo também acordou e entrou ao vivo. Olha só que legal, virou um hábito muito louco, né? Olha lá, o que vamos fazer amanhã e depois? Poxa, Paula, aí é cada um segue a sua rotina. No futuro, quem sabe a gente volta com o desafio, né? Só não perde essa essência que vocês desenvolveram no dia de hoje, tá bom? Vamos lá, hoje é o último dia do desafio, mas ele é só alguns dos primeiros dias para quem está buscando mudança, para quem quer mudar, para quem quer desenvolver algum novo hábito, para quem quer fazer alguma coisa grande na vida, tá bom? Então, gente, vamos lá. Qual que está virando uma tradição já da última live que eu faço no desafio? A última live costuma ser uma live de reflexão, sabe? Costuma ser uma live quase que pessoal. Por quê? Porque em todas as lives, poxa, eu passo muito conteúdo. Gente, para pensar. Se vocês forem olhar os mapas mentais de como foram os conteúdos dos últimos 21 dias, dos últimos 20 dias, né? Você vê que é conteúdo pra caramba, é quase 1 hora de conteúdo todo dia, né? Então hoje é um momento que eu me dou o direito de refletir um pouco mais. Então, o que acontece? Eu fiz eu tive um momento na minha vida, não deve fazer muito tempo, deve fazer uns 2 anos, que eu li um livro chamado Princípios, né, do Ray Dalio. E aquele livro ele é muito interessante porque ele fala dos princípios que o Ray Dalio traçou na vida dele para que ele pudesse passar por momentos que costumam acontecer sempre na nossa vida, né? Então, por exemplo, eu chego em casa e aí tá todo mundo bravo em casa e eu tô estressado, né? Isso aqui é um momento normal, acontece muitas vezes, certo? Logo, como eu vou reagir a esses momentos da minha vida quando eles acontecerem, né? Então, como esse momento se repete muitas vezes, ele começa a analisar esse tipo de coisa e criar alguns princípios para passar por isso. Nos negócios, e quando o profissional ele acredita tal coisa, ele cria princípios. Então, ele começou a criar princípios de vida, princípios de trabalho, né? E aí eu comecei a criar os meus princípios, com toda humildade, de um cara muito mais novo, um cara que está crescendo, que está começando, né? Eu comecei a criar os meus princípios. Isso começou no primeiro evento que eu fiz do Meu Milhão, que foi em 2018. Foi em 2018, amor? Foi em 2018, olha só. Meu primeiro evento, que tinham 1.000 pessoas, né? Olha que interessante. Meu primeiro evento tinha 1.000 pessoas e eu refleti sobre os meus princípios, especialmente no mundo dos negócios, né? E aí eu compartilhei esses meus princípios pela primeira vez com as pessoas que estavam lá. E o que acontece é que esses princípios eles não são estáticos, eles vão sendo lapidados, né? Eles vão sendo lapidados com o passar do tempo e eles vão evoluindo. Então, no último desafio eu compartilhei os meus princípios e eu tinha adicionado alguns princípios. E depois de refletir um pouco mais, eu adicionei mais um princípio que eu vou compartilhar para vocês na live de hoje, né? Então, qual que é o tema da live de hoje? São os meus princípios, os princípios que eu separei e que eles são inegociáveis. São princípios que, na minha concepção, se você segui-los, você tende a atingir o resultado que você busca. Na minha vida isso funciona. Esses princípios são princípios meus. Então, quais são os princípios do Thiago? São esses que eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Então, virou uma tradição, sempre que eu fizer um desafio, eu vou finalizar o desafio com os meus princípios, mas geralmente tem algumas mudanças, eu tiro alguma coisa, adiciono alguma coisa, porque é aquela coisa, né? Eu não tenho medo de mudar de opinião, porque eu não tenho vergonha de pensar, né? Então, eu penso, eu reflito e eu tento evoluir os meus princípios de vida, eu vou compartilhar com vocês. Hoje tem alguns recados também para vocês. E vamos começar com a frase do dia. Não vamos começar com a frase do dia.
A frase do dia eu vou deixar para finalizar a live, porque é uma live, é uma frase importante para a gente finalizar a live, tá? Então fica comigo até o final, que no final eu vou te dar essa frase, que para mim é a frase que define muito do que vocês estão fazendo, do que eu estou fazendo e enfim, do que deve acontecer daqui para frente, tá bom? Então eu vou compartilhar os meus princípios com vocês. E vocês que estão comigo todos os dias, vocês vão reparar que alguns desses princípios eles já foram passados ao longo da live, porque são princípios, é o meu jeito de pensar, né? Não se é o meu jeito de pensar, logo você já se deparou com eles durante os últimos dias, né? Não é uma coisa totalmente nova, mas de forma organizada e metodológica, aí é novo, é como mostrar para vocês, tá? E só um último disclaimer, esses princípios são princípios que para mim são a chave do sucesso, a chave do segredo, a chave do resultado, a chave dos negócios, tá bom? Isso para mim é a chave do sucesso. Então vamos lá, eu tenho 13 princípios que eu separei aqui. 13 princípios que eu separei aqui. O primeiro princípio de vida e de trabalho que eu separei é o seguinte: é o comece agora, pense grande e seja escalável, tá? Então não adianta nada você pensar grande se você não começar. Então eu vejo muito de forma isolada o pensar grande, né? Pensar grande. Só que pensar grande, ele não tem um impacto positivo por si só se você não começar também a fazer alguma coisa, né? Então pensar grande é importante. Só que começar agora também é importante, é essencial. Lembra que o Birman falou? Think long term, act short term. Porque se você pensar a longo prazo, se você pensar grande, mas você não começar agora, você não tem resultado. E junto disso tem uma terceira variável, seja escalável, né? Então, comece agora, pense grande, seja escalável. Por quê? Porque, se você não for escalável, você não consegue exercer o tamanho do pensamento que você possui, né? Eu penso grande, tá, mas se eu não começar agora, eu não consigo fazer a bicicleta começar a rodar. E se eu não for escalável, se eu não fizer algo escalável, eu não consigo criar algo grandioso, né? Então, dá um exemplo muito simples, o meu exemplo, tá? Eu estava pensando grande, eu queria fazer algo grande, e aí eu decidi compartilhar a educação financeira com geral, com o Brasil inteiro, e agora fora do Brasil também. E aí, Gu, tamo junto, saudade, velho. E aí eu decidi compartilhar com todo mundo. Só que aí o que eu fiz? Eu comecei agora. Eu comecei a produzir conteúdo de educação financeira na época, só que não era nem na internet, era presencialmente, né? Então eu comecei a dar palestra para 3 pessoas, comecei a ensinar gente, 2, 3, 4, 5 pessoas. Às vezes eu fazia isso daí durante 3 dias, eu passava 3 dias com 2, 3 pessoas. Eu comecei naquela época, só que eu pensava grande. Então eu fui escalável, eu fui para a internet, fui para algum lugar que me permitia escalar. Então, no seu negócio, na sua vida, você precisa pensar grande, começar agora e ser escalável. Isso daqui é importante, isso aqui é o meu primeiro princípio. Então, quando eu vou investir numa startup, por exemplo, quando eu vou investir em algum negócio, qualquer coisa assim, o que eu faço? Eu penso grande, né? Eu vejo se um negócio pensa grande, eu vejo se eles estão executando hoje e eu vejo se o negócio deles é escalável, tá? Se não tiver esses 3 pilares, talvez não faça muito sentido para mim investir. Porque para mim isso é importante para o sucesso, tá bom? Então esse é o primeiro princípio. Tá? Esse é o primeiro princípio. Segundo princípio, administre riscos, exceto aqueles que podem te tirar do jogo. Exceto aqueles que podem te tirar do jogo, tá? Então, o que eu vejo é que as pessoas, no geral, elas têm muito medo de tudo, né? Quem leu Mais Esperto que o Diabo vai entender isso daí, né? O medo, ele paralisa as pessoas. E o medo, ele faz com que as pessoas, elas não tomem risco. Ah, não quero risco, né? Só que o que as pessoas não entendem é que quando você elimina todo o seu risco de você ganhar, você elimina todo o seu risco de perder. Se você elimina todo o seu risco de ganhar, você elimina todo o seu risco de perder, tá? Então, desculpa, se você elimina todo o seu risco de perder, você elimina todo o seu risco de ganhar, tá bom? Porque o risco, ele faz parte das coisas, ele faz parte da nossa vida. E é sempre uma relação de risco-retorno em tudo que a gente faz. Se eu opto por abrir um negócio, eu tenho uma relação de risco-retorno. Ser um funcionário, risco-retorno. Estudar, risco-retorno. Ficar com alguém, risco-retorno. Qualquer coisa tem um risco-retorno.
A questão é que você não pode fugir dos riscos, você precisa correr risco, desde que você administre esses riscos para que você não se exponha ao risco da ruína, né? Então, você não pode correr um risco que pode te tirar do jogo. Por isso que, como eu falei para vocês, eu não ando de moto, né? Mesmo tendo carta, não ando sem cinto no banco de trás, né? Entre outras coisas mais. Entre outras coisas mais que, enfim, não vou nem mencionar, mas não corra um risco que possa te tirar do jogo, tá bom? Foi, mano? Barulhinho? O que o pessoal tem aqui com a minha caneca, hein? O pessoal fala que eu fico chupando o café? Sei lá, vai entender. Terceiro princípio, gente, é o seguinte: não compre preço, compre valor. Então, quando você... não vou mais para a China, e boa lembrança. Segunda coisa é o seguinte, não compre preço, compre valor, né? A gente tem que entender que tem muita gente que sabe o preço de todas as ações na Bolsa de Valores, mas tem pouca gente que sabe o valor das empresas na Bolsa de Valores, né? Então, quando a gente vai comprar uma ação, a gente olha muito para o preço que a ação está e não para o valor dela. Quando a gente vai entrar no relacionamento, a gente olha muito para o preço, para o rótulo disso, e esquece do valor real que tem por trás. Quando a gente vai entrar num trabalho, a gente olha só para o salário que a gente vai receber e esquece do valor que isso daqui vai agregar na nossa vida, tá? Do valor que, do valor que a gente vai ter ao aprender, ao lidar com pessoas diferentes, ao aprender com pessoas que já chegaram lá, tudo isso, tá? Então, a gente sabe o preço de tudo e sabe o valor de nada, tá? Então, é verdade, é por isso que o nome é Bolsa de Valores, não Bolsa, né? Então, esse é o terceiro princípio. Sempre que você for fazer alguma coisa, tomar uma decisão na sua vida, pense no valor das coisas e não no preço das coisas. Porque quando você fala que algo é caro, né? Eu sempre faço uma brincadeira na minha palestra que eu conto uma história do colar da Tiffany, né? Eu falo, meninas, esse colar da Tiffany é caro ou é barato? E todo mundo fala, caro, né? Porque financeiramente tem um preço superior à média de outras joias, né? Só que quando eu pergunto se o valor é caro, é mais para as pessoas entenderem do que eu estou falando. Mas na real eu estou me referindo ao preço. Porque para mim o valor dessa marca é muito grande, perto do preço. Menos é justo, entende? Agora não significa que o preço é baixo. São duas coisas diferentes, tá? Então, quando a gente fala sobre ganhar dinheiro, a gente fala sobre agregar valor e meritocracia, imagina que se eu vou comprar um negócio por R$1 milhão, o pessoal fala, tá caro, R$1 milhão. Eu falo, mas se eu ganhar 2, então esse é o valor que eu recebo, né? Esse é o terceiro pilar. Por exemplo, academia, qual que é o preço que você paga? Muitas vezes é uma encheção de saco, você tem que ir quando você não quer, você tem outro compromisso, às vezes está cansado, às vezes você tem uma outra reunião, você tem sua família, você tem um monte de coisa. Esse é o preço que você paga, é o que você abre mão. Sempre que você toma uma decisão, você abre mão de algo. Então você pode decidir que você quer fazer isso, mas quando você decide que você vai fazer isso, e mesmo você querendo fazer isso, você tem que abrir mão de alguma outra coisa. Esse é o preço que você paga, tá bom? Quando você abre mão disso daqui, você paga o preço. Mas por quê? Porque o valor para você que você quer apresentar é maior do que o preço que você paga, tá bom? Quarto princípio, biografia pode não ser destino. Eu mantenho esse princípio desde a primeira vez que eu fiz esse rabisco meu com os meus princípios, né? Pessoal, deixa eu fazer só um estudo rapidinho. Me fala de onde você é. Primeiro, se você é do Brasil, escreve Brasil e o nome do estado, da cidade. E se você é de fora do Brasil, coloca, sei lá, Estados Unidos, Orlando, não sei. Para eu fazer de olho aqui, ter uma noção de onde vocês são. Por que eu digo que biografia pode não ser destino? Porque a biografia é quase que a sua história, né? A sua história, de onde você veio, é tudo que aconteceu na sua vida até hoje. Só que a gente olha para isso, a gente acha que isso aqui é definitivo. Então eu vejo alguém que saiu da favela, eu falo, essa pessoa aqui ela não tem conhecimento. Olha o preconceito, né? Não faz sentido. Eu olho para alguém que se deu mal em algum outro trabalho, e eu acho que é assim que ela vai ser pro resto da vida. Mas eu tive algumas grandes pessoas que me ajudaram na história, que, poxa, se você for olhar para a biografia delas, não tinha currículo no mercado financeiro, trabalhava de forma braçal,
apertava parafuso e tudo mais. Esse cara virou meu sócio, amigo e comprou o meu negócio na época, né? Teve um outro também, que era um cara super estressado, brigou muito comigo e, poxa, com o passar do tempo, virou um dos meus grandes sócios também. Então, biografia pode ser destino. Pode ser um indicativo, tá? A história da pessoa é um indicativo, mas não define nada, tá? Então, por que eu faço isso? Porque eu tenho um viés de acreditar nas pessoas. Tem muita gente que fala que não, que você primeiro precisa ter uma negativa da pessoa e deixar ela te convencer do contrário. Eu faço o contrário. Eu acredito na pessoa e deixo ela me provar que não merece confiança, tá bom? Nossa, olha só, tem gente do Brasil inteiro mesmo, hein, galera? Caramba. Tem uma galera de fora do Brasil também, que massa. Tá, então esse é o quarto princípio meu. Quinto princípio, não busque conselhos, busque conhecimento. Vamos lá. Eu acredito, primeiro, que você só deve buscar guia, guidance e orientação com pessoas que já chegaram onde você quer chegar ou pessoas que construíram grandes coisas na sua área. Porque o que mais tem é a gente pedir conselhos para pessoas que nunca fizeram nada e confunde isso daqui com um conselho e um viés da confirmação. Quando a gente pede um conselho para quem não manja porra nenhuma, geralmente o que a gente quer é que essa pessoa nos apoie, né? E às vezes, por mais que a gente precise de apoio, não é isso que vai te levar para patamares muito mais altos, né? Quando você recebe um apoio, muitas vezes você pode ser empurrado da ponte, né? Você pode ser empurrado para frente, mas você pode ser empurrado para a ponte também. Então, por isso que a gente precisa buscar conselhos com pessoas que já construíram alguma coisa. Só que quando eu busco conselhos, a minha ótica não é de pegar o que essa pessoa falou e executar o que ela falou. Nossa, eu busquei um conselho, ela me disse isso, o Thiago me disse isso, vou fazer isso. O Flávio Augusto me disse isso, vou fazer isso. Não, você vai buscar isso aqui e transformar em conhecimento. Porque o conhecimento é algo seu, você vai aplicar a sua vida, a sua prática, né? Esse conselho, ele é feito com base na história de outra pessoa, né? Na vida de outra pessoa, nos conceitos de outra pessoa. Tá bom? Então, pense nisso, tá bom? Então, nunca busque conselhos, busque conhecimento. Sexto princípio, diferencie o que é bullshitagem do que de fato é factual, né? Então, eu vejo no mercado financeiro, o que mais acontece é a gente querendo destoar tudo. É a gente falando de notícias, de política, de teorias da conspiração, de coronavírus, de um monte de coisa, um monte de coisa. E no final das contas, isso tudo às vezes acaba tirando o foco, né? O pessoal fica falando de, o PIB cresceu tanto, o PIB não sei o que lá, não sei o que lá. Meu, calma, só tenha ao foco aos negócios, né? Pensa que eu estou muito próximo da XP Investimentos, do grupo XP, né? E eu vejo que a XP foi sendo construída, independente da política, independente de tudo que acontecia, por um grupo de pessoas ali dentro que ia aprendendo como funcionava o mercado, que ia lidando e reagindo ao que acontecia no Brasil, e ela foi dando certo. Aí você tem a Ambev, a mesma coisa, né? Aí hoje você tem aqui, ó, olha aqui, o Thiago falou, ainda mais hoje com essa maré de coaching quântico, né? E qual que é o negócio? A minha opinião de coaching é o seguinte: coaching é algo incrível, né? É algo incrível, realmente é muito bom. Só que qual que é o problema? Tem muita gente, muito coaching que é péssimo, que é um lixo, que nunca fez nada na vida e não esse só é o problema, mas também não consegue ajudar ninguém. E aí começa a falar que é coach, isso aqui estraga todo mundo. Então, toma cuidado com isso, né? Vamos ouvir o que teve resultado. Por isso que para mim um filtro natural é o skin in the game e é o resultado prévio, tá bom? Coach é ruim? Não é ruim. Mas tem coach ruim? Tem coach ruim. Esse é o problema, entende? Eu tenho gente que me ajuda, que eu poderia considerar como um coach, né? O Michael Phelps teve coach. Todos os grandes esportistas têm coach. O problema é que você tem um monte de coach que não sabe o que está fazendo, né? Então, você precisa ter alguns filtros naturais. Ainda mais que a barreira de entrada é baixa, né? Então, esse é o problema de professores com barreira de entrada baixa. Pega no meu caso, educação financeira, investimentos, mercado de negócios, na internet. Qualquer um abre hoje um canal, um Instagram, etc. Começa a postar um monte de frase motivacional, começa a falar umas coisinhas que está aprendendo, como se fosse uma verdade absoluta. Funciona? Educador financeiro, investidor, ajuda pra caramba. Mas tem muita gente ruim também. Então, é como tudo na vida, né? Só que tem alguns lugares que tem mais gente ruim do que gente boa, tá bom? Então, diferencie aqui, né, o que é groselha do que é factual. Diferencie ruídos de sinais. Sétimo ponto.
mindset de crescimento. Lembra que a Paula falou da Microsoft? Né? Ela falou isso daqui, mindset de crescimento. Tem um livro da Carol Dweck que fala sobre mindset fixo, mindset de crescimento. Então, a gente tem várias coisas na nossa vida que acontecem e a gente pode pensar sempre sobre duas óticas, né? Porra, eu não consigo fazer isso, nem a pau. Nem a pau eu consigo fazer isso. E você pode pensar da forma que, porra, legal, eu posso aprender isso, eu posso crescer, eu posso fazer mais, tá? Então, você sempre pode pensar dessas duas formas. E a primeira reação, quando a gente tem alguma adversidade e a gente não está preparado mentalmente, é pensar que, putz, eu não consigo, e você entra em parafuso. Então, inverta isso. Pensa em, porra, vamos lá, complexo, mas o que eu posso fazer para conseguir? Pensa assim, tá? Por exemplo, estou produzindo um canal em inglês e meu primeiro pensamento foi, caraca, velho, mas o meu inglês não tá igual ao português. Puta, mas tá foda, eu tô tão acostumado a fazer vídeo bem em português, como que eu vou fazer em inglês? Mas e os americanos? Não sei o que lá. E eu tava indo pro lado do mindset fixo. E aí eu falei, não, pera, eu vou conseguir, eu vou aprender, eu vou melhorar, aos poucos, um pouquinho todo dia, eu vou fazer. O mindset de crescimento me permitiu fazer isso daqui, tá bom? Oitavo princípio. Só invista no que você conhece e sabe explicar. Por quê? Porque quando você explica as coisas para alguém, você percebe de fato o quanto você sabe ou não sobre determinada coisa. Porque eu vejo muita gente que investe, eu falo, me explica aí, por que você investe? Aí você fala, invisto em Oi porque eu acredito muito na recuperação dela. E eu falo, tá, mas por quê? Não, porque imagina, ela já valeu tanto lá em cima, imagina se bate isso de novo. Aí depois você tem... Pô, mas e daí que bateu lá em cima? O mercado mudou. O que mudou agora que ela pode bater de novo esse preço? Não, é porque, ela está custando menos de R$1. Tipo, sabe, essa pessoa, quando ela fala em voz alta, ela percebe que ela não sabe o que está falando. Não é que Oi seja ruim ou seja boa, tá? É que esse argumento aqui não é plausível para você comprar um ativo. Que caiu demais. Não sei o que lá. Não, só pega o seu dinheiro e investe no que você entender de fato. Sabe por quê? Porque o preço das ações ele oscila muito. Tem vezes que sobe muito, tem vezes que cai muito. Quando cai muito, olha que maluco, você compra uma ação a R$10, essa ação cai para R$5. Quando ela cai para R$5, as pessoas que compraram a 10, muitas vezes elas não compram de novo a 5, porque elas ficam desesperadas, elas falam, caiu demais, eu estou com medo, eu não sei mais o que eu faço, será que ainda vale a pena comprar? E elas começam na internet, compartilhando com todo mundo, vão no Twitter, vão no Instagram, vão no YouTube, vão no LinkedIn, e começam a perguntar para todo mundo, fala, cara, me ajuda aí. O que eu faço? Eu compro mais, não compro? E se essa pessoa que comprou a 10 não comprou de novo a 5, é porque ela não sabe por que ela comprou a 10. Concorda? Porque se ela tinha um motivo, esse motivo não mudou, essa ação agora está com 50% de desconto, tem que ser muito ruim para não comprar. Entende? Se ela não souber o motivo que fez ela comprar, aí ela não vai comprar com 50% de desconto. Esse é o negócio, tá? Então só invista no que você conhecer e souber explicar. Às vezes a gente acha que conhece e quando a gente explica a gente entende que a gente não conhece. Por isso que você tem que pegar esses dois conceitos juntos. O que você conhece, ou que acha que conhece, e o que você sabe explicar. Tá? Nono princípio, fuja do viés da confirmação. O viés da confirmação vai te matar. Porque é o que eu te falei. Às vezes você precisa de um apoio, um empurrão, e ele te ajuda, ele te empurra para frente. Mas às vezes você pode estar sendo empurrado de uma ponte, do topo de um prédio. Por quê? Porque você estava na direção errada e você buscou gente que também acreditava na direção errada só para satisfazer o seu ego. Né? Então, fuja do viés da confirmação. Quando você acredita em uma direção, não adianta você procurar na internet só gente que não concorda com você. Você precisa pegar gente que discorda de você. Então, tem muita gente que discorda de mim várias vezes e tal, e muitas vezes é por birra, e tudo bem, mas às vezes eu tiro alguma coisa boa disso. Eu falo, pô, legal, e eu melhoro o meu processo de crescimento, tá bom? 10º princípio. Ontem eu perguntei pro Jorge Paulo Lema, né? Nada mais justo que terminar com algo dele. Primeiro dia da live começamos com algo dele também. E aí eu falei, pô, Jorge, qual que é o principal inimigo do homem, né? Qual é o principal inimigo do homem? Porque a gente pergunta muito sobre sucesso, né? Qual é a forma do sucesso, o que é essencial para alguém atingir o sucesso, quais são as virtudes de alguém bem-sucedido,
como ganhar mais dinheiro, mas poucas vezes eu vejo que a gente pergunta quais são os maiores inimigos do homem, como ser humano, né? O homem e mulher. Quais são os maiores inimigos do homem? E aí ele refletiu assim, e aí ele falou o seguinte, ele falou, olha, eu acho que o negócio é você querer ganhar muito dinheiro, muito dinheiro, em algum momento você chegar à conclusão que existiam outras riquezas na vida, que não era só o dinheiro, e você pensar só no hoje, só no agora, o tempo todo só no agora. E aí eu falei, poxa, então você pode dizer que os maiores inimigos do homem são a ganância e o imediatismo? Aí ele falou, sim, isso mesmo. Eu falei, porra, beleza, e faz sentido. O meu 10º princípio, né, ele já existia, mas eu ganhei mais força ainda nesse princípio, e é o seguinte: ganância, medo, impaciência geram prejuízo. Tá? Então, ganância, medo e impaciência geram prejuízo. A ganância vai te cegar, vai te fazer tomar péssimas decisões, vai te fazer no mercado financeiro comprar caro, né? Vai fazer você se expor ao risco da ruína, vai te fazer parar de olhar para muitas coisas importantes na vida e te fazer olhar só para riqueza material, né? Espera aí, deixa eu anotar uma coisa para não esquecer. Né? Então a ganância ela te ferra, na bolsa te faz comprar caro, né? O medo te faz comprar barato, te faz vender barato, e a impaciência te faz sair antes da hora. Então esse princípio é muito importante, esse princípio é mega importante, tá? Ganância, medo e impaciência. Pode ver, quem entra em pirâmide financeira hoje está ganancioso, quer ficar rico rápido, está impaciente, quer ficar rico rápido, e o querer ficar rico rápido não é um problema, tá? Mas a ganância ela ultrapassa o limite da ambição. Impaciência e o medo. O medo, muitas vezes, o piramideiro também tá. Porque você tem dois tipos de pessoas que entram em pirâmide. Você tem a galera que entra em pirâmide sem saber o que está fazendo, uma pessoa ignorante, e uma pena dessa pessoa. E você tem uma pessoa que, ela é do mal, né? A pessoa do mal, ela sabe a cagada que ela está fazendo, né? E ela acaba fazendo essa grande groselha de entrar numa pirâmide. Ela está com medo desse negócio quebrar antes de ela sair rica, né? É isso aí. O Carlinhos está na área também, é? Muito bom. Abraço pro Carlinhos. Tamo junto. Beleza. E, aliás, vaidade. Falando de vaidade, né? Acho que faz sentido aqui de uma forma geral. 11º princípio. 11º princípio. O 11º princípio é o skin in the game. Eu percebi isso com o passar do tempo, porque começou a virar um filtro natural meu. Eu não é que não confio, mas um filtro meu essa pessoa tem skin in the game? Não tem? Então eu tô fora. Então eu vejo muita gente falando sobre empreendedorismo hoje na internet, né? E essas pessoas, muitas vezes, elas nunca fizeram nada, nunca criaram um negócio, nunca quebraram, nunca ganharam dinheiro com um negócio, e aí depois elas começam a dar palestra e começam a postar frases e tem Instagrams gigantes falando sobre negócio de empreendedorismo. Ela não tem skin in the game? Então eu tô fora, eu não sigo essa pessoa, né? Quando eu vejo alguém que fala de investimentos, mas nunca investiu, eu tô fora. Eu reconheço a humildade de quem está começando a falar de investimentos e usa o pitch de, olha só, eu comecei agora, eu estou aprendendo agora e estou compartilhando com vocês o que eu estou aprendendo. Eu admiro e reconheço esse pitch de humildade, tá? Agora, quando a pessoa ela não tem essa humildade, ela se coloca como autoridade especialista, você nunca tem investido? Eu acho que não. Aí é um filtro meu que eu paro de seguir, ou paro de acompanhar, né? Quando a pessoa vai falar de investimentos em ações, mas não quer investir em ações, não dá, não sigo essa pessoa, né? Porque isso daqui, em algum momento, vai te expor ao risco da ruína, né? Eu optei por pagar um preço alto, que vocês já sabem que eu invisto parte do meu patrimônio publicamente, né? Então, por exemplo, hoje começa o meu curso, hoje vai ter uma live de boas-vindas no meu curso, 8 horas da noite, e tem duas coisas que eu vou fazer de diferente nessa turma, fora outras coisas que eu vou anunciar hoje na live. Uma delas as turmas anteriores, elas me pediram muito para eu pegar e investir uma grana junto com elas, né? Para a gente participar desse processo. E eu vou investir uma grana junto com elas nessa turma, porque eu tenho que ter skin in the game, a galera precisa sentir ali que eu estou junto com eles, né? Eu vou fazer isso daí, tá bom? E aí, Carlinhos? Beleza, man? Acordou cedo hoje, hein?
É, cara, caiu da cama, hein? Então, skin the game. Skin the game, pô, precisa ter a pele em risco, velho. Você vai aprender sobre internet com quem? Com quem tá na prática, pô. Então você pega o Carlinhos aí. Se o Carlinhos for ensinar a gente sobre internet, porra, o cara tá ali. Ele tem a pele dele em risco. É isso que ele faz todo dia, velho. O cara é um monstro da internet, o cara é uma máquina da internet. Só que, pô, você vai aprender com ele ou você vai aprender com um livro de alguém que nunca criou uma rede social? Então, é esse tipo de coisa que eu tô falando, tá? Meu amigo Joel tem uma frase legal que ele fala, porra, não é você matar a cobra e mostrar o seu pau, o pau que você usou para matar a cobra sangrando, sei lá o que. Você precisa mostrar a cobra morta, porra, entendeu? Então, quando eu invisto meu dinheiro, eu mostro a minha rentabilidade. Positivo e negativo, eu estou mostrando ali, tá? 12º ponto, esse daqui, aliás, todos esses princípios, gente, é muito legal porque eles resumem a minha forma de pensar. Porque é uma mistura de o que eu penso, né? Então, pô, é o que eu vou aprendendo no meu dia a dia, na minha vida, com o que eu vou absorvendo de outras pessoas que eu vou conhecendo, de outros bilionários, de outras pessoas bem-sucedidas, de filmes que eu assisto. Isso aqui é um compilado dos meus princípios. E o 11º princípio, 12º, foi um princípio que eu aprendi com o Benchimol. O Benchimol é o seguinte, velho, ele, porra, é um cara bilionário, né? Hoje a XP, ela bateu um valor de 100 bilhões de reais, olha isso, 100 bilhões de reais, gente. E eu estava passando por um problema no passado, foi o melhor ano da minha vida e foi também o pior, foi uma coisa muito louca, né? E teve um momento que eu estava passando um momento ruim na minha vida, e aí eu estava, pô, reflexivo, né? Eu precisava aprender alguma coisa nova, por que eu estava sofrendo tanto? E aí eu pedi um conselho para o Guilherme, e o Guilherme falou o seguinte, ele falou assim, Thiago, tem uma coisa que não necessariamente se aplica para agora, para esse momento seu, mas que você precisa levar para sua vida. Ele falou assim, quanto mais você cresce na vida, mais humildade você precisa ter. Mais humildade você precisa ter, tá? E por que isso daqui? Porque, pô, ninguém quer bater em alguém que é humilde. Ninguém quer bater em alguém que fala, pô, desculpa aí, cara, eu errei. Ninguém quer, né? Eu tava num evento no sábado, eu tava dando uma palestra em São José, tava lotado, uma galera incrível. Terminou a palestra, eu não costumo abrir muito para pergunta depois de palestra, e eu abri para uma pergunta. E aí chegaram para mim e falaram assim, Thiago, né, pegou o microfone, Thiago, para você, qual você acha que é o segredo para você manter o sucesso e o crescimento de longo prazo? Eu refleti assim, eu fiquei uns 30 segundos parado no palco pensando assim, porque eu não preciso dar uma resposta rápida, porra, eu prefiro dar uma resposta boa, de qualidade. Fiquei pensando, aí eu falei, gente, para mim, o segredo é a humildade. O segredo é a humildade. Sabe por quê? Porque a humildade, ela te faz entender que quanto mais você estuda e mais você aprende, mais você entende que você não é dono da razão e você não é dono da verdade. Mais você entende isso. Então, se você estuda e você acha que você é dono da verdade, você nunca mais vai evoluir. Porque você formou a sua forma de pensar, o seu raciocínio lógico, sua forma de tomar decisão e acabou. E ela não é uma coisa chamada praxis. Praxis é quando você está sempre melhorando. Você fez algo, mas você busca melhorar isso daqui. Praxis, né? E aí, se você não segue o conselho da praxis, você parou de evoluir. Então, se você é humilde para ouvir outras pessoas falando com você e você aprendendo. Ah, puta, olha só, eu não tinha pensado nisso, vou adicionar isso no meu processo de decisão. A humildade te dá longo prazo. A humildade te dá crescimento e a humildade te mantém no topo muitas vezes. Se você não é humilde, já era. Primeiro que a opinião pública vai cair em cima de você. Segundo que você vai parar de evoluir. E terceiro que se você ficar arrogante, você vai parar de ter pessoas boas ao seu lado em breve. Né? Porque as pessoas elas vão estar do seu lado não por quem você é, mas sim pelo que você tem. E aí você vai perder o horizonte de longo prazo que é essencial para o sucesso. Tá? Amor, perguntaram se você investe. Você investe também? Obviamente que sim. Obviamente que sim. Beleza. 12º ponto. Aliás, já falei, humildade. 13º ponto. Isso aqui foi a conclusão que eu tive de falar com o Jorge e Paulo. Eu falei para vocês. E que é todo o conceito dessa live, né, gente? Eu falei com o Jorge, lembra? Eu vou retomar. Ele falou, Thiago, pensa que existem 3 coisas bem-sucedidas na vida, né? Na vida não, no Brasil. Ambev, vôlei e educação no Sobral. Pô, o que essas 3 coisas têm em comum? O que essas 3 coisas têm em comum é, todas têm um sonho grande, crescimento, algo gigante, fazer algo maior. Todas têm meritocracia.
Os melhores profissionais, eles são premiados. Terceiro ponto, todos têm metas. Quarto ponto, todas têm mensuração de metas. E 5 ponto, todas têm líderes entusiasmados. E falando sobre meritocracia, olha só. Por que os profissionais ricos, por que as pessoas ricas elas gostam de meritocracia? E muitas vezes as pessoas que não são bons profissionais não gostam de meritocracia. Eu não estou falando daquela galera que nasceu em condições precárias na vida, tá? Por que isso é que acontece? Porque, velho, os bons profissionais, eles querem receber o resultado deles, querem receber salário com base no mérito deles, porra. Se os caras são bons pra caceta, eles querem ser premiados por resultado. Se a pessoa é medíocre, ela não quer ser premiada por resultado. Então, quando uma empresa ela acaba com a meritocracia, ela fica com os profissionais medíocres e ela perde os profissionais excepcionais. Uma empresa que tem meritocracia, ela fica com profissionais excepcionais, brigando para gerar cada vez mais resultado e ela elimina os medíocres, porque não tem espaço para eles. Sacou? Por isso que essas 5 coisas são importantes para qualquer negócio bem-sucedido. E o princípio que eu tiro de tudo isso é o horizonte de tempo, longo prazo, disciplina e pensar grande. Tá? Então, pensar grande é importante, mas você precisa aliar isso com um horizonte de tempo. Pensa aí, o Carlinhos deve ter hoje, sei lá, quase 20 milhões de seguidores no Instagram aí. Ele não construiu isso da noite para o dia. Foi um trabalho longo, foi algo longo, foi algo que demorou tempo, foi algo trabalhoso, não é? Qualquer coisa grande, ela evolui com o tempo, ela cresce com o tempo. Então, o sucesso não acontece da noite para o dia, né? O sucesso, ele demora tempo para acontecer e é natural, é uma lei da natureza. Você vai pegar uma semente, vai botar ela, vai plantar. Pô, ela não vai virar uma árvore gigante em um dia, entende? Então, você precisa aliar o pensamento grande, o horizonte de tempo e junto disso a disciplina, para você poder lapidar esse pensamento e chegar lá onde você busca, tá bom? É isso daí. Show. Então, beleza. 14º ponto, gente. 14º ponto é o meu último princípio. Tá? Pelo menos hoje. Tudo isso aqui é uma praxe. É como se fosse a minha Bíblia. Essa é a minha Bíblia. É o como eu penso. E é uma coisa que ao longo da minha vida eu vou sempre lapidando. O 14º princípio da minha vida é: a riqueza está sempre ao seu lado. Por quê? Porque eu tenho dinheiro, eu tenho minha liberdade financeira, eu não precisaria mais trabalhar um dia na minha vida se eu quisesse. Só que eu recebo de rendimentos, eu consigo viajar, posso ficar viajando com a Cá, com o Taranta, minha família, todo mundo. E algumas coisas mudaram depois que eu atingi dinheiro, depois que eu atingi esse patamar, né? Algumas coisas mudaram. E o que mudou é o seguinte: às vezes eu percebo que a gente passa uma vida inteira buscando o dinheiro, uma vida inteira atrás do dinheiro, para, quando a gente de fato tiver muito dinheiro e o dinheiro não for mais um problema, a gente entender que a gente correu a vida inteira atrás do dinheiro, achando que o dinheiro era a riqueza verdadeira, mas a nossa grande riqueza já estava do nosso lado desde quando a gente nasceu, né? Então, sua família, que está do seu lado desde quando você nasceu. Pode ver, muitas vezes as pessoas ganham dinheiro e falam: caramba, quero passar mais tempo com a minha família, com todo mundo, né? Então, a sua família, seus relacionamentos, amigos, isso daqui faz parte do que para mim é a riqueza verdadeira, né? Então, depois de você atingir muito dinheiro, muito sucesso, você fala: caramba, agora o dinheiro não é um problema, o que é a minha vida? Você começa a refletir e você fala: caraca, a riqueza real sempre esteve do meu lado, desde que eu nasci me apoiando, né? Então, esse tipo de coisa é importante. Então, esse 14º princípio, ele serve para eu me lembrar de que a riqueza está sempre ao seu lado, tá bom? Riqueza está sempre ao seu lado. Qual que é a frase do dia? Qual que é a frase do dia? A frase do dia, gente, é o seguinte: eu não falei a frase do dia antes, porque hoje ela é importante para finalizar a live, tá? Eu vou falar a frase do dia, e aí depois eu tenho alguns recadinhos para vocês que estão aqui todos os dias, tá bom? E a frase do dia eu já falei ao longo da live, do desafio em algum dia, é o seguinte: Kobe Bryant, morreu aos 41 anos de idade, né? Foi uma grande pena, uma coisa me magoou muito, é um cara que eu admirava pra caramba, sabe? Já contei a história dele aqui pra vocês. E junto com isso, também comigo aconteceu um momento em que eu tinha um cliente que ele morreu depois de 6 anos, eu criei um baita relacionamento com ele, e aquele momento mexeu comigo. Eu era novo,
eu fiquei com medo, né? Eu tive medo. Medo de morte, medo de alguém morrer, medo de eu morrer, medo dos meus pais morrerem, medo da minha família morrer, né? E esse medo, ele te paralisa, porque você pensa, caraca, a pessoa vai morrer e pronto, acabou a vida dela. Mas eu comecei a entender que teve uma vez que eu estava voando para Manaus, e quando eu estava voando para Manaus, uma mãe me deu um livro, né? Estava escrito à mão, e ela falou, porra, Tiago, o que dizer para uma mãe de família que não consegue aceitar o diagnóstico do filho? Eu falei, caraca, olha isso. E eu comecei a refletir. E aí eu pensei, caramba, faz sentido eu passar tanto tempo da minha vida com medo de morrer, com medo das pessoas morrerem? Ou será que o meu maior medo deveria ser eu não começar a viver? Eu não começar a desfrutar da minha vida? Será? E aí eu entendi que depois que o Kobe Bryant morreu, todo mundo ficou triste com isso, eu fiquei muito triste também, mas na verdade o problema não é a vida dele ter acabado. O problema é ele nunca ter vivido, por exemplo, a vida dele. Esse é o grande problema. O grande problema não é você morrer. O grande problema é você deixar de viver a sua vida. Porque você vive, você tem 70, 80 anos, aí você morre. Caraca, se você passou sua vida inteira com medo de morrer, mas nunca viveu a sua vida, do que ela adiantou? E se você viver até os 200 anos, 300 anos, do que adiantou? Então o meu medo hoje não é eu morrer, o meu medo é eu não começar a viver. E eu comecei a viver. Quando você entende esse ponto de vista, você começa a viver, você começa a acelerar, você começa a desfrutar das coisas, tá? Então, por isso que a frase do dia é: não tema que a sua vida termine, tema que ela nunca tenha começado, tá? Então, vocês que estão comigo ao longo desses 21 dias, ou quem chegou no meio do caminho, mas que também se esforçou igual, está aqui junto comigo, quero dar os parabéns para vocês, tá? Vocês são importantes para mim, vocês são muito importantes, confiaram todos os dias esse tempo a mim, e o tempo ativo muito escasso, né? É um tempo que não volta, é um tempo que você não pode comprar mais, mas ainda assim as pessoas insistem em vender para o resto da vida. Vender tempo, vender hora, olha só, o tempo todo as pessoas querem vender hora. Então as pessoas querem vender hora e alguém vai enriquecer porque elas vendem hora. E o problema não é dessa pessoa aqui que está enriquecendo, não. O problema é dessa pessoa que está vendendo hora para sempre, que não entendeu como funciona a regra do dinheiro, o mundo dos negócios, tá? E, porra, ela está perdendo o tempo dela. Então você pode perder tempo ou investir seu tempo, né? Então, parabéns para vocês que investiram o tempo de vocês aqui comigo, tá? Eu vou postar hoje a frase do dia no feed. Eu vou querer que todo mundo vá lá, dê um soquinho, marque alguém que deveria ter assistido tudo isso. E aí, hoje mais tarde ou amanhã, eu vou postar uma última foto, que é a foto em que eu quero que vocês me digam o que vocês acharam do desafio, tá? O que vocês acharam do desafio. Pô, depois de 21 dias juntos, eu acho que a gente merece refletir sobre isso, ver os comentários, trocar uma ideia nos comentários, tá? Então, hoje é a frase do dia, é o soquinho e marcar quem deveria ter participado, tá bom? E na próxima foto, que ou vai ser hoje ainda ou amanhã, eu quero que vocês me digam o que vocês acharam do desafio, o que mudou na sua vida, o que você aprendeu, insights, o que você acha que a gente pode ver diferente, tá? E sabe que não foi um desafio só para vocês, foi um desafio para mim também. Foram 21 dias em que tem gente que às vezes não apareceu um dia ou outro. Eu apareci todos os dias. 5 e 6 eu estava ao vivo todos os dias. 4 horas da manhã eu estava acordado, preparando conteúdo, ou melhorando o que eu tinha preparado, né? Tinha dia que eu estava voltando de madrugada de palestra, que eu estava pegando voo, que eu estava preparando um monte de coisa, e eu estava aqui todos os dias. Foi um super desafio para mim também e foi ótimo, tá bom? Bom, então eu queria que vocês se sentissem importantes, eu queria agradecer vocês por tudo isso. Foi uma honra para mim. Não sei se a gente vai fazer outro desafio, não sei quando a gente vai fazer outro desafio, se a gente for fazer, tá? Então, enfim, fiquem ligados aí no Instagram, tá? Amor, quer falar alguma coisa para eles também? Gente, obrigada por ter acompanhado, foi muito incrível esses 21 dias. Espero que tenha sido muito agregador na vida de vocês e que vocês apliquem tudo que aprendeu na vida, que vai ser muito incrível. É isso aí, não adianta só aprender. Bom dia! E o Tarantas, quer falar alguma coisa, Tarantas? Tá bom. Bom, pessoal, só um recadinho final, deixa eu ver. Agora eu vou postar no Telegram a página 20 do livro. A página 20 do livro, tá? E demora um dia para a ilustradora fazer a arte. Então, ela tá fazendo a arte da live de hoje agora, ou ao longo do dia. Então, amanhã de manhã, eu vou postar para vocês no Telegram a última página. E aí, finalmente, vocês vão poder dizer que temos a página
completa, que temos o livro completo, tá bom? Então amanhã sai isso daqui, vou postar essa foto depois pedindo um feedback para vocês. Alguns convidados eles toparam e não conseguimos trazer por causa de agenda, né? Então, CEO da Smart Fit, o pessoal do Grupo Mateus, bilionários também, CEO do Instagram, né? A CEO do Instagram, a Bia, Kaká e Simone, tem um monte de gente, tem muitos CEOs que toparam, alguns billions também, mas para a questão de agenda a gente não conseguiu. Então, vão ficar para as próximas lives, para os próximos momentos, tá bom? E enfim, é isso aí. Último recado também é o seguinte, hoje, para quem se inscreveu no meu treinamento, hoje a gente vai ter a primeira live de boas-vindas para os alunos. Hoje eu vou explicar todas as regras, né? Então, por exemplo, como que eu pego o crédito para investir R$100? Como que... uma coisa que vocês não sabem, vocês vão ter corretagem grátis, sem custo, 0 custo na corretora, acho que era o primeiro mês, vou ver certinho. Como que faz para receber os brindes? Como que eu estudo? Quais dias serão as lives? Como vai funcionar a dinâmica? Como eu me preparo? Por onde eu começo? Né? Então, hoje começa o meu treinamento, oficialmente, 8 horas da noite, horário de Brasília, no grupo fechado do Facebook. Então, corre, gente, para entrar no grupo fechado do Facebook, quem faz parte da turma. E quem ainda não faz parte da turma, hoje é o último dia se você quiser se inscrever no meu treinamento, tá bom? Então, recomendo que você faça isso se você quiser evoluir tecnicamente. Vou deixar o link no meu Stories e tem também o link na minha bio. É só você ir lá e clicar que você com certeza vai se beneficiar muito disso. Hoje temos a nossa primeira aula inaugural. Quem se inscrever hoje, ainda dá tempo de participar do treinamento, é o último dia, tá bom? Gente, grande abraço, foi ótimo estar com vocês hoje, se cuidem e até a próxima. Nos vemos por aí nos stories e no feed. Tchau, gente!